Fala, querido estudante! Eu sou o professor Vitor Piauí de Química e esse é o canal Natureza ao Cubo. Junto com o professor Kevin e o professor Rafael, o nosso objetivo é fazer você gabaritar todos os itens de ciências da natureza. Agora você vai ter acesso a uma resolução completa dos itens de Química de uma prova do PAS. Aproveita para se inscrever aqui no canal e já deixar um like nesse vídeo. Bora lá? Seja muito bem-vindo à resolução das provas do PAS 1. A gente vai começar essa semana uma série de resoluções das provas dos últimos 4 anos, de 2016 até 2019, que nesse momento que eu gravo esse vídeo foi a última prova que foi aplicada. Se você não tem acesso a essa prova, que a gente vai utilizar como base para poder fazer essa resolução comentada, você consegue encontrar ela e todas as outras que a gente vai usar na série dessa semana, bem como os gabaritos, num link que está bem aqui na descrição do vídeo. Então, clica aqui, caso você não tenha acesso, você vai ser direcionado para uma pasta e lá você vai encontrar essas 4 provas com os gabaritos, inclusive os do tipo D. Bora começar? A gente vai começar aqui com o item de número 55. Esse item é um item de separação de misturas. Separação de misturas é um conteúdo muito recorrente na prova do PAS 1. Então fica atento nas resoluções que nós vamos fazer essa semana, que a gente vai estar sempre chamando a atenção. Esse item tem um ponto específico que ele perguntou sobre as aparelhagens, as vidrarias químicas utilizadas para cada um dos processos. Então, além de ele te cobrar que você soubesse o processo que seria mais indicado, ele também queria que você soubesse qual vidraria é utilizada. E a gente vai ver como é que a gente vai resolver esse item de número 55. Antes da gente começar a resolver também, já vou ressaltar aqui uma coisa para você. Esses itens do tipo C da prova do PAS, que a gente costuma resolver, a maioria das vezes a gente consegue responder por eliminação. Então a gente vai eliminando aquelas que não servem para a resposta. Claro que a gente tem que confirmar se a resposta que sobrou serve para a gente, mas é bem comum que a gente consiga resolver por eliminação. Então eu vou mostrar para você aqui como é que a gente vai resolver, tá certo? Esse item 55 ele vem atrelado a um texto, tá? Esse texto até é importante para que a gente entenda. Outra coisa, eu vou chamar a sua atenção aqui para a prova do PAS 1. Os textos eles falam muito, especialmente para as provas de química. Como a maioria dos conteúdos são muito teóricos, certo? Claro que a gente tem uma parte de cálculo, mas a grande parte dos conteúdos eles são teóricos. Muitas informações que você vai conseguir para resolver os itens, elas são encontradas no texto, tá? Então, por conta disso, a gente vai dar uma lida aqui rápida no texto. O litoral das regiões norte e nordeste do Brasil abriga uma das mais extensas florestas de mangue do mundo, área de reprodução de grande variedade de animais marinhos. Os manguezais protegem a costa das ondas e da subida do nível do mar. Enfim, desse texto, o que a gente vai extrair de informação? Que a água é do mar, ou seja, é uma água salgada, é uma mistura de água e sal, tá? Guarda essa informação que a gente vai precisar usar ela para saber qual tipo de processo a gente vai usar para fazer a separação. Olha só, uma amostra de água lamacenta do manguezal foi congelada a uma temperatura inicial TI. Em seguida, durante o aquecimento dessa amostra, a temperatura foi medida ao longo de 5 intervalos de tempo, entre T0 e T5, até uma temperatura final TF. A tabela seguinte contém as observações registradas. Então nessa tabela ele vai mostrar para você como que essa mistura, então perceba que eu já estou antecipando para você, certo? A gente está falando de uma mistura, é uma água lamacenta do manguezal. Então ele vai ter água e sal por causa da água do mar, você vai ter a própria lama, certo? Então tudo isso ali vai formar uma mistura. Ele está mostrando nessa tabela de que forma que essa mistura se comporta frente a um aquecimento, certo? Então de um tempo T0 até T1 você tem apenas a parte sólida. De T1 até T2 você tem uma coexistência entre a fase sólida e a fase líquida e por aí vai, tá? Essa informação da tabela a gente vai usar apenas para o item de número 56, que é o próximo, que é um item do tipo D. Para esse item a gente não vai precisar. Olha só, assinale a opção que apresenta o aparato mais adequado para a obtenção de água pura a partir de uma amostra de lama do manguezal. Então, se ele está falando numa água pura, significa, esse água pura aqui, gente, é uma água pura quimicamente falando, certo? Então, é uma água que não tem mais nada misturada nela. Não é sinônimo de água potável. Porque se você pensar numa água potável, certo? Você poderia, por exemplo, fazer uma filtração. Essa filtração, ela ia
tirar a lama, certo? Mas mesmo assim a água não continuaria sendo não potável, porque como é uma água do mar, também tem um sal misturado. Então, para você obter água pura, ou seja, sem nada misturado, você vai precisar separar a água do sal. Não basta você fazer uma simples filtração. Então, você vai ter que separar uma mistura homogênea, certo? Aqui, ó, você vai ter que separar uma mistura homogênea, sólido mais líquido, né? Água mais sal. Então você tem um sólido, que seria o sal, e um líquido, que seria a água. E o processo que você utiliza para separar uma mistura homogênea de sólido mais líquido é o processo de destilação simples, certo? E dentre esses aparelhos, o aparelho que a gente usa para poder fazer uma destilação simples é o equipamento da letra B de bola. Tá? Por isso que a resposta desse item 55 é a letra B, certo? A letra A é o aparato da filtração. Como eu falei para você, não basta você fazer uma filtração para poder obter a água pura, certo? O funil de decantação ele é utilizado para misturas líquido mais líquido, quando os líquidos não se misturam entre si, quando eles são immiscíveis. Então, dessa forma, a gente não consegue utilizar o funil de decantação. E a centrífuga, que é esse aqui da letra C, certo? É mais adequada para uma mistura heterogênea sólido mais líquido. Ela é parecida um pouco com a decantação, tá? A decantação ela é utilizada nesses casos, só que a centrifugação ela é uma decantação acelerada. Então é você acelerar o processo de decantação, ou seja, deixar o sólido ir para o fundo, certo? Você acelera esse processo por meio de uma centrífuga. Então, desses três aí, o único que você usa para separar a mistura homogênea, que é esse caso da água mais sal, é a destilação simples, que é o aparato da letra B. Beleza? Agora sim, no item 56, a gente vai utilizar aquela tabela, tanto que eu até trouxe ela aqui para esse slide para poder facilitar a nossa vida, tá? É bastante comum também você encontrar na prova do PAS essas questões de curva de aquecimento, certo? Esse item aqui é um item do tipo D, é aquele que você tem que escrever, ou fazer um desenho, ou fazer um gráfico, certo? Nos últimos 4 anos, de 16 até 19, sempre caiu um item do tipo D na prova. E esses itens, em todos os anos, foram exatamente de química. Então, o de 2019 está aí para a gente fazer. Esboce no gráfico disponibilizado a seguir a curva que representa a variação de temperatura, de TI a TF. Lembra que ele começou aquecendo no TI e terminou de aquecer no TF? Nos intervalos de tempo entre T0 e T5. Em cada intervalo de tempo, represente o incremento de temperaturas apenas por segmento de reta. O gráfico reservado anteriormente é de uso opcional para rascunho. Não se esqueça de transcrever sua resposta para o caderno de respostas. É um comando padrão que ele coloca aí nos itens do tipo D, tá? Olha só, para responder esse item, eu trouxe aqui exatamente o gabarito que o CESP divulgou, né? Aí você vai pensar assim, poxa, se fosse para ver só o gabarito, eu tinha ido lá no site do Sebrasp e tinha puxado para eu poder entender, só que eu não estou entendendo nada. Então eu trouxe um outro slide aqui para te explicar por que a resposta ficou dessa forma. Por que a construção da curva, por que a construção do gráfico ficou dessa maneira, tá? E aí você vai entender a diferença que existe entre a curva de aquecimento de uma mistura e a curva de aquecimento de uma substância pura. Então dá uma olhadinha aqui nesse outro slide que eu trouxe, ó. Aí são duas curvas de aquecimento. A curva de aquecimento de uma substância pura é o que está aqui, ó, nesse lado do gráfico. E a curva de aquecimento de uma mistura comum é o que está aqui nesse outro lado do gráfico, no outro lado aqui do slide, né? Então você vai observar que existe uma diferença exatamente na mudança de fase. Olha só, se você tiver uma substância pura, ou seja, se ela não estiver misturada com mais nenhuma outra substância, tanto a fusão quanto a ebulição dela vai acontecer a uma temperatura constante. Então, quando estiver ocorrendo a mudança de fase, ou seja, do sólido para o líquido, que é a fusão, do líquido para o vapor, que é a vaporização, ou nesse caso a gente pode falar que é uma vaporização do tipo ebulição, essas mudanças de fase, elas sempre vão acontecer com uma temperatura constante. Então, enquanto estiver derretendo, enquanto estiver na fusão, a temperatura se mantém constante. O tempo vai passando, mas a temperatura se mantém constante.
diferente do que acontece numa mistura chamada de mistura comum, certo? Ó, na mudança de fase, na fusão e na ebulição, você não vai ter uma temperatura constante. Conforme o tempo passa e a amostra está sendo aquecida, você vai ter sim a temperatura variando. Então no caso aqui, ó, você não tem uma temperatura, você não tem um ponto de fusão, você tem uma faixa de fusão. Porque a fusão começa numa temperatura e termina na outra. Então enquanto está acontecendo a mudança de fase, a temperatura não se mantém constante. Então é dessa forma que graficamente você consegue diferenciar uma substância pura de uma mistura. Então na realidade, para você chegar nessa resposta, nesse padrão de resposta, né, que a prova pede para você, bastava você identificar que a água do mangue nada mais é do que uma mistura, não é isso? E que tipo de mistura? A chamada mistura comum. Porque além da mistura comum, a gente tem a eutética e a azeotrópica, que são chamadas de misturas especiais, tá? Nesse caso, nada mais é do que água e sal, certo? Então, ele até fala aqui, né, no padrão de resposta, após a filtração, os sólidos são retidos, mas a solução salina é recolhida. Então, você ainda tem água e sal, é uma mistura comum, por isso que a curva de aquecimento dela fica nesse formato aqui. Ó, se fosse, por exemplo, uma substância pura, quando chegasse bem aqui no T1, o que teria que acontecer? Aí esse gráfico ele teria que ficar constante. Tá? Não ficou parecendo muito aí não, mas a ideia é que ele fique constante, tá? E aí depois daqui é que ele ficaria sendo aquecido. Quando chegasse aqui no T3, que fosse acontecer a ebulição, ele também ficaria constante. E só depois que a temperatura voltaria a aumentar. Se fosse uma substância pura. Mas nesse caso, como é uma mistura comum, o padrão de resposta, né, o gráfico, ele fica dessa forma, tá? Quando acontece aqui a fusão e a ebulição dessa mistura, a temperatura não fica constante. Tranquilo? Vamos para frente. Os próximos itens, eles vão se referir a esse texto, tá bom? Então aqui ele está falando sobre um ciclo de sustentabilidade que envolve o processo de biodigestão. Um biodigestor geralmente é alimentado por uma lama composta de restos de alimentos e fezes de animais acrescidos de água. De novo, né? Ele traz a ideia da lama. Lá naquele texto ele falava sobre o manguezal, que é uma água lamacenta, e aqui novamente. Dentro do aparelho, esses detritos entram em decomposição pela ação de bactérias anaeróbicas, são aquelas que não precisam de oxigênio para respirar. Durante esse processo, o material orgânico acaba convertido em gás, principalmente o metano, e ele deu a fórmula química do metano, CH4, que é utilizado como combustível em fornos e fogões ou geradores de energia elétrica. O resíduo sólido que sobra no biodigestor também pode ser aproveitado como fertilizante. O ciclo de sustentabilidade mostrado envolve os processos naturais descritos a seguir. Então essa figura ela ilustra exatamente o que essa parte do texto aqui está mostrando, né? O processo do biodigestor. Aqui nas etapas ele vai mostrar, né? Cada uma delas. Ó. A etapa 1, que é relativa à fotossíntese. O dióxido de carbono, CO2, reage com a água para formar glicose e gás oxigênio. O processo 2, que está aqui, ó, é o processo de respiração. Na respiração, há extração de energia durante a oxidação da glicose com O2 para formar CO2 e água. Vou aproveitar aqui para te deixar mais uma dica. Não vai para a sua prova sem saber essas duas reações, a reação de fotossíntese e a reação de respiração celular. Lembrando que uma é o inverso da outra, certo? Você vê isso lá na biologia e o Paes gosta muito de cobrar a química que está envolvida nessa reação. Então, nos últimos 4 anos, novamente, volto a insistir aqui, nos últimos 4 anos foi cobrada essa reação na prova do Paes 1. Respiração celular e fotossíntese, sendo que uma é o inverso da outra. O processo 3. Na biodigestão ou fermentação, pode ocorrer o reaproveitamento de detritos para gerar gás e adubo, também chamado de biogás e biofertilizante, por isso biodigestor, né? Processo 3. As reações apresentadas a seguir representam, respectivamente, a biodigestão anaeróbica da glicose, é o primeiro processo, e a combustão completa do metano, que é o segundo processo, tá bom? Combustão, lembrando,
é a reação aqui com o oxigênio, que vai gerar CO2 e água, tá bom? Olha só o item 84. A lama formada pelas fezes e restos de alimentos liquidificados com água é um exemplo de mistura heterogênea, certo? Esse tipo de item, galera, costuma cair bastante no PAIS 1. Você dizer se é uma mistura homogênea, se é heterogêneo. É importante você ficar ligado nisso. E não tem outra forma de você responder isso que não seja pensando no sistema, né? É uma solução visual. Então você tem que imaginar como que esse sistema é formado e você tem que detectar ali na sua imaginação, digamos assim, se aquele sistema se apresenta na forma homogênea ou heterogênea. Aqui ele está falando, ó, lama formada por fezes, restos de alimentos. Percebe como isso tem várias fases? Não está tudo misturado numa coisa só, como se fosse homogêneo, certo? Então são várias fases que estão compondo aquele sistema. Por isso que isso é um exemplo de mistura heterogênea, tá? O item 84 ele está corretinho, beleza? É diferente lá quando a gente falou da água do mangue. Lá na água do mangue, depois que você tira a parte lamacenta, fica apenas a água do mar, a água com sal. Aí ali não, ali você teria uma mistura homogênea, tá? Percebe como é visual? Depende de você pensar de como que o sistema se apresenta. Tranquilo? 85. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, o consumo de 1 mol de glicose pela respiração, que é o processo 2, produz metade do volume de gases liberados pela biodigestão anaeróbica, processo 3, de 1 mol de glicose. Vamos voltar lá naquele slide para a gente ver como é que são as reações. Ó. Ele falou para a gente que na respiração celular é a oxidação da glicose com o O2 para formar CO2 e água, certo? Então, na realidade aqui, gente, ó, o processo 2, desculpa, eu passei aqui demais. Ó, o processo 2, ele é nada mais nada menos do que o processo de respiração celular. Lembra que eu falei para você, não vai para sua prova sem ter conhecimento sobre essa reação aqui, ó. C6H12O6, que é a glicose, sendo oxidada pelo oxigênio, gerando CO2 e água, certo? Esse CO2 aqui é gás, certo? É o CO2 gasoso. Essa água aqui é uma água líquida, tá? Não é gás. Então, o processo de oxidação da glicose, que é o processo de respiração celular, ele gera apenas o CO2 como gás. Para a gente poder saber quantos mols são gerados a partir de 1 mol de glicose, você tem que fazer o balanceamento, tá bom? Quando você balancear essa equação aqui, você vai encontrar os seguintes coeficientes, ó. A glicose vai ficar com 1, porque você tem 6 carbonos aqui de um lado. Se você colocar um 6 aqui no CO2, você balanceia o carbono. Ó, 6 carbonos de um lado, 6 carbonos do outro. Quem é o próximo depois do carbono? Hidrogênio. Do lado dos reagentes, você tem 12 átomos de hidrogênio. Do lado dos produtos, você tem 2. Então, se você puser um 6 aqui, você também balanceia o hidrogênio. Ó, 6 vezes 2, 12. Falta balancear quem? O oxigênio. Quantos oxigênios a gente tem do lado dos produtos? 6 vezes 2, 12. Mais 6 vezes 1, 6. Vai dar 18, certo? Só que eu já estou com 6 oxigênios aqui, ó. Então, para fechar a conta, se eu colocar um 6 aqui, vai ficar 6 vezes 2, 12. Com os outros 6 aqui, 18. Dessa forma aqui, eu balanceei a equação da respiração celular, tá? Então, é uma glicose mais 6 O2, gerando 6 CO2 mais 6 águas. Essa reação, volto a insistir, é muito importante. E a reação de volta, que é 6 CO2 mais 6 águas, gerando uma glicose mais 6 O2, é o processo de fotossíntese, tá? Então perceba, ó, 1 mol de glicose na respiração celular gera 6 mol de gás, porque dos dois que tem aqui, só o CO2 é gás. A água não é, tá? Então 1 mol de glicose gera 6 mol de CO2. Ele falou que na respiração produz metade do que na biodigestão anaeróbica. Vamos ver quantos mols ela gera na biodigestão anaeróbia. Ó, aqui já está balanceado, né? 1 mol de glicose
está gerando 6 mol de gás, porque aqui ó, o metano é gás e o CO2 também é gás. Como é 3 mol de metano e 3 mol de CO2, então aqui também está gerando 6 mol de gás. Ou seja, é a mesma quantidade. A mesma quantidade de gás que é gerada na anaeróbia é gerada na respiração. Ou seja, o item está errado, porque ele está falando que na respiração produz metade, tá? Então aqui o item está errado. 86. Por envolver o uso de energia solar ou química nas reações, os processos de fotossíntese e respiração são classificados como exotérmicos. Está errado, galera. Se um é o inverso do outro, um tem que ser endotérmico e o outro tem que ser exotérmico. Como é que você vai matar isso somente lendo o texto? Ó, ele vai falar bem aqui, ó. Na respiração, há extração de energia. Ou seja, se você está tirando energia da glicose, significa que a reação de queima da glicose ela é uma reação exotérmica. E isso vale. A respiração é um processo exotérmico. Claro, a gente faz ela exatamente para poder obter energia da glicose. Então, o processo de respiração ele é exotérmico, enquanto que o processo fotossintético é endotérmico. Claro, né? Absorve energia da luz do sol, certo? Então, processo exotérmico de respiração, processo endotérmico, processo de fotossíntese, por isso que o item está errado. 87. A transformação total do dióxido de carbono formado pela combustão completa de 24 gramas de metano, unicamente pela fotossíntese, irá produzir mais de 40 gramas de glicose. Vamos com calma, esse item parece um pouco confuso, tá? Por quê? Porque ele está misturando duas reações diferentes. Ele está falando o seguinte, ó, o dióxido de carbono formado pela combustão do metano. Então ele vai pegar a reação de combustão do metano e vai calcular quanto de CO2 que vai ser liberado por essa reação. Numa segunda etapa, esse CO2 gerado vai ser utilizado na reação de fotossíntese para gerar glicose. Então ele quer que você faça dois cálculos. Primeiro, o quanto de metano que vai ser gerado da combustão o quanto de CO2 que vai ser gerado pela combustão do metano e o quanto de glicose que vai ser gerada quando esse CO2 for utilizado. Então, primeiro eu vou ter que utilizar aqui, ó, a reação de combustão do metano. CH4 mais 2O2 gerando CO2 mais 2 água. Já está balanceada, né? Já está perfeitinha para a gente. Então, eu percebo o seguinte, ó, de cada 1 mol de metano, como é que eu sei que é 1 mol? Pera aí, gente, desculpa aí. Acabou saindo aqui. Voltei. Ó. Então, a cada 1 mol de metano, quanto de CO2 que você vai gerar? 1 mol também. Quem está me dizendo isso é a própria reação, ó, a reação que já está balanceada. Então, ó, o metano está bem aqui, 1 mol de metano gera 1 mol de CO2. Como eles não têm coeficiente aqui, ó, a gente subentende que é 1. Então, a gente sabe que 1 mol de metano... Deixa eu anotar aqui que eu estou fazendo o 87. Para você não se confundir aí, ó. Então, aqui é o 87. Ó, então, eu já descobri que 1 mol de metano gera 1 mol de CO2. Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber o quanto de CO2 que é formado com 24 gramas de metano. Quanto de CO2 que vai ser formado? Bom, esse 1 mol de metano, eu não posso deixar ele na forma de mol. Por quê? Porque o que a questão me deu, ela me deu na forma de massa. Ela me deu em gramas. Então, eu não posso comparar laranja com banana. Tem que comparar massa com massa, mol com mol. Certo? Então, esse 24 gramas que o item me deu, eu não posso deixar aqui na minha regra de 3 o CH4, o metano, na forma de mol. Então, eu vou transformar esse mol de metano em massa. Só que para transformar 1 mol de metano em massa, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber a massa molar do metano. E eu consigo saber disso porque a minha prova tem tabela. Então, se eu for aqui no final da minha prova, tá aqui, ó, eu tenho uma tabela. Eu sei que a massa atômica do carbono é 12 e eu sei que a massa atômica do hidrogênio é 1. Então, eu consigo calcular a massa molar do metano.
Como é que fica então a massa molar do metano? Vou anotar aqui no cantinho, ó. Massa molar do metano. Vai ser 12, porque eu só tenho um carbono, certo? Mais 4, porque a massa do hidrogênio é 1. Mas como eu tenho 4 hidrogênios, então isso aqui vai dar 16 gramas por mol. Então significa que 1 mol de metano equivale a 16 gramas de metano. Massa. Esse 16 gramas de metano vai estar para 1 mol de CO2, tá? Se eu quiser, eu posso transformar esse CO2 em massa. Só que não vai me importar muito por quê? Porque eu vou ter que fazer essa relação na outra reação. E na outra reação, eu também vou ter a relação em mol. Então eu posso manter esse CO2 aqui na forma de mol, tá? Só que eu vou ter que ter consciência o quê? Que a resposta que eu vou achar, ela vai estar em mol de CO2, não em massa. Tá? Então, só tenho que ter essa consciência aqui de acordo com as unidades. Então, eu sei que 16 gramas de metano está para 1 mol de CO2. Quanto que vai dar para 24 gramas de metano? X. Ou seja, com esse X aqui, eu vou descobrir quanto mol de CO2 que é gerado na combustão de 24 gramas de metano. Certo? Posso fazer isso? Posso. Desde que do mesmo lado eu mantenha as mesmas unidades. Então, se o lado de cá eu transformei em gramas e desse lado de cá eu mantive em mol, para manter essa proporção, esse X aqui que eu vou achar, ele vai ser em mol, tá? Fazendo essa conta, você vai achar 1,5 mol de CO2. Se eu quisesse, eu podia ter achado a massa de CO2? Podia, não tem problema. Você transformaria esse 1 mol de CO2 em 44 gramas. Porque é a massa molar do CO2. O carbono é 12, o oxigênio é 16, como eu tenho 2 aqui, eu teria 44 gramas. Só que aí eu não acharia a quantidade de mols, eu acharia o quê? A massa de CO2 formada. Você vai entender por que eu optei por não usar a massa e sim usar o número de mols. Porque agora eu vou ter que carregar esse número de mols para outra equação, que é a equação da fotossíntese. Fotossíntese que é o contrário dessa daqui, né? Então ela é 6 CO2 mais 6 águas, formando 1 de glicose, C6H12O6, mais, ficou apertado aqui, né? Mais 6O2. Quem é que eu quero relacionar? O CO2, que está aqui, ó, e a glicose, que está aqui. Então eu sei que 6 mol de CO2 gera 1 mol de glicose. Ó, aqui eu estou relacionando CO2 com glicose, C6H12O6. 6 mol de CO2 gera 1 mol de glicose. Aí qual que é o problema? O item está me falando de massa de glicose e o que eu tenho é mol de CO2. Zero problema, ó. O CO2 que eu quero deixar em mol, eu vou repetir o mol, ó, 6 mol. Está para glicose. Agora a glicose eu vou transformar em massa, porque o item está me dando em massa. Então 6 mol de CO2 está para... Aí eu vou ter que calcular a massa molar da glicose. Vamos lá. Massa molar da glicose. O carbono é 12, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Quando você faz essa conta aqui, ó, 6 vezes 12 mais 1 vezes 12... mais 6 vezes 16, fazendo essa conta, você vai achar que a massa molar da glicose é de 180 gramas por mol, tá? Então significa que 6 mol de CO2 gera 180 gramas de glicose. Quanto glicose vai gerar 1,5 mol de CO2? Vai gerar X. Tá, beleza? Então, eu consigo fazer essa conta. Ó, lembra não, né? No momento que eu gravo esse vídeo, a prova do PAIS 2 ela já aconteceu. E a prova do PAIS 2 ela veio sem calculadora. Então, a prova do PAIS 1 que vai acontecer daqui a pouco, é provável que ela também venha sem calculadora. Então, a gente tem que saber fazer esse cálculo aqui sem utilizar ela, tá? Olha como é que eu farei isso aqui. Eu tô vendo que daqui para cá, ó, do 6 para o 1,5, está sendo dividido por 4.
Porque se você dividir 6 por 2, 3. 3 por 2, 1,5. Então, daqui para cá, você dividiu por 4. Então, para manter a proporção, daqui para cá, você também vai ter que dividir por 4. Ou seja, você vai ter que dividir por 2 duas vezes, né? 180 dividido por 2, 90. 90 dividido por 2, 45. O que significa esse 45 gramas? Significa a massa de glicose que é gerada pela quantidade de CO2 liberada na combustão de 24 gramas de metano. Percebe? Então, eu parti de 24 gramas de metano, descobri quantos mols de CO2 são formados. A partir dessa quantidade de mol, eu descobri a massa de glicose que é formada. O item fala que irá produzir mais de 40 gramas de glicose. Ou seja, o item está correto, porque ele produz 45. Então, item corretinho, item perfeito. Beleza? Pareceu grande, não se assusta, é porque eu fui fazendo passo a passo para você entender como é que é. Claro que na prova você consegue fazer isso de forma mais rápida. 88. Apesar de ser uma fonte de energia renovável, o biogás tem alto impacto poluidor para o meio ambiente, em razão dos resíduos que gera. Esse item está errado, tá, gente? E é uma coisa que você também tem que ficar atento. O PAIS 1 ele gosta de cobrar tópicos de química ambiental. Fontes de energia, poluição atmosférica, lixo, certo? Então, nesse caso aqui, o biogás, e você até conseguiria depreender um pouquinho essas informações do texto, mas eu acho que ficaria um pouco mais complexo, né? Não é uma interpretação de texto direta, você tem que trazer um conhecimento prévio aí, certo? Qualquer biocombustível, ele é retirado da natureza, certo? Por isso que ele é considerado uma energia renovável. Só que da mesma forma como os combustíveis fósseis, ele também vai ser queimado e vai ser liberado, por exemplo, gás carbônico para a atmosfera. Exemplo, certo? Só que no caso dos biocombustíveis, especialmente o biogás, esse CO2 que vai ser gerado para poder ser jogado na atmosfera é um carbono que já está na natureza. Perceba lá que a gente viu no texto, né? Ele vem de fezes de animais, por exemplo. Então, não é um carbono a mais que está sendo lançado na natureza. Não é igual o combustível fóssil que estava lá enterradinho, lá embaixo da terra ou lá embaixo do mar. Foram lá tirar ele para poder queimar. Era um carbono que estava lá, que não faria parte, por exemplo, da atmosfera, não teria quantidade grande de CO2, caso esse combustível fóssil tivesse continuado lá enterrado, né? Entre aspas, enterrado entre aspas. Esses biocombustíveis não, já são materiais, já são partes de carbono que já existem na natureza. Então, quando você queima esse carbono e joga o CO2 na atmosfera, que diga-se de passagem é bem menos do que do combustível fóssil, por isso que também estaria errado por causa do alto impacto poluidor, né? Esse CO2 que vai para a atmosfera é um CO2 que já estava na natureza. Esse carbono já faz parte do ciclo, certo? Então, em algum momento, as plantas vão capturar esse CO2 para poder fazer fotossíntese e gerar glicose. Então, é um carbono que já faz parte do ciclo natural do carbono, que você deve ter aprendido lá na biologia, que também é assunto do PAIS 1, ciclo biogeoquímico. Então, esse carbono dos biocombustíveis, eles já são carbonos da natureza, tá? Especialmente o biogás. É diferente, por exemplo, do etanol. O etanol, por mais que também seja um biocombustível, o que acontece? Existe uma plantação que é feita para gerar a cana para gerar o etanol. Ou seja, é uma coisa a mais que está sendo acrescentada na natureza, certo? Então, é um biocombustível? É, mas não tem tanto impacto poluidor quanto o combustível fóssil, mas tem sim os seus impactos, diferente do biogás, certo? Que é extremamente natural, por isso que o item 88 está errado. Vamos lá. Esses três últimos itens para a gente poder encerrar. Novamente, são itens que precisam muito do texto, então por isso que a gente vai fazer uma leitura rapidinha aqui dele, tá? Porque os queijos são diferentes. A identidade de cada tipo de queijo decorre da matéria-prima, do método de produção e das bactérias do leite e do ambiente. As bactérias lácteas são o coração dos queijos artesanais. Elas promovem a fermentação da lactose, a produção de ácido lático e de substâncias que controlam a contaminação por outros organismos. Na fermentação lática, a glicose, de novo, né? C6H12O6,
pode ser totalmente convertida em apenas ácido lático. Então você tem glicose convertida em somente ácido lático, que é composto por 40% de carbono, 6,7% de hidrogênio e 53,3% de oxigênio em massa. A variação de entalpia para essa reação é igual a menos 150 kJ por mol. Olha só a informação que o texto está dando para a gente, valiosa, né? A variação de entalpia é negativa. Significa que a reação ela é exotérmica. Mas guarda essa informação que a gente vai usar ela para responder outro item. Olha só, 91. O ácido lático tem a mesma fórmula mínima da glicose. Bom, como é que a gente consegue saber isso? Vamos calcular a porcentagem de cada um dos elementos na glicose. Se bater com a porcentagem do ácido lático, significa que eles têm a mesma fórmula mínima. Porque lembra, a fórmula mínima ela guarda as porcentagens de massa dos elementos. Então vamos saber quantos por cento de cada um deles tem na glicose. No item anterior lá, a gente já calculou a massa molar da glicose, né? A massa molar da glicose, C6H12O6, é de 180 gramas por mol. Quanto que desses 180 aqui são de carbono? Bom, como é que eu vou saber? São 6 átomos de carbono, cada carbono tem 12, né? Então, desses 180 aqui, 72 são de carbonos. Quanto que é de hidrogênio? Bom, 1 vezes 12, né? Porque a massa do carbono é 1, desculpa, a massa do hidrogênio é 1, mas são 12 hidrogênios, então vai dar 12. E quanto disso que é oxigênio? 6 vezes 16, que a massa do oxigênio é 6. Eita, tá difícil. A massa do oxigênio é 16 e são 6 oxigênios, tá? Tudo isso você tem na sua tabela lá na prova, tá? Massa do carbono 12, massa do hidrogênio 1 e a massa do oxigênio 16. Esses 6 vezes 16 aqui, lembrando que a gente não vai ter calculadora, então eu não vou fazer na calculadora, vai dar 6 vezes 6, 36, vai 3, 6 vezes 1, 6, com 3 que foi 96. Pronto. Então, gente, ó, desses 180 que compõem a glicose, 72 são de carbono, 12 são de hidrogênio e 96 são de oxigênio. Ou seja, para eu saber quantos por cento equivale cada um desses, eu tenho que dividir pelo 180, que é o todo. Então, 72 por 180, 12 por 180 e 96 por 180, tá bom? Então, olha só. Claro que você consegue simplificar bastante esse cálculo. Por exemplo, ó, lá no 72 sobre 180, você pode, sei lá, já se você não quiser ir dividindo muito, né, vai dividindo por 2, ó. Por 2, 36 por 90. Por 2 de novo, 18 por 45. Aí você já dá para dividir por 3. 6 por 15. Dá para dividir por 3 de novo. 2 por 5, certo? Então aqui, ó, na realidade, esse 72 sobre 180 é a mesma coisa que 2 sobre 5. Que se você fizer a conta, vai dar 0,4, que é a mesma coisa que 40%. Ó, o carbono bateu. Ele falou que o ácido lático é composto de 40% de carbono. A glicose também. Já temos um indício de que parece que a fórmula mínima deles é igual, mas a gente tem que fazer o restante, né? Então aqui, ó, o 12 por 180, mesma coisa, eu posso dividir por 2, vai ficar 6 por 90. 6,90 dá para dividir por 2 de novo, dá 3 por 45. Dá para dividir por 3, vai ficar 1 sobre 15. Não é uma conta tão simples, né? Então vamos deixar ela quieta aqui. 96 por 180 também não vai dar uma conta simples, né? Mas perceba que vai dar quase 50%, porque se fosse 90 sobre 180, daria mais ou menos 50, né? Então parece que tá certo aqui, ó, 53,3, tá? Aí vamos fazer aqui, ó, por 2 vai dar 48 por 90. Isso aqui, ó, se dividir por 2. Se dividir por 2 de novo, vai dar 24 por 45. 24 por 45 dá para dividir por 3, né? Vai dar 8 por 15.
Pronto. Aí não tem jeito, aí a gente teria que partir para a divisão mesmo na mão, tá? Só que perceba, é uma divisão bem mais simples, né? 1 para 15 e 8 para 15. Quando você for fazer essa conta, para que não ficar também muito prolongado essa resolução, você vai encontrar exatamente aqueles valores lá, ó. 0,06666, que vai dar a mesma coisa que 6,67%. E essa conta aqui, você vai achar 0,5 0,53333, que quando você fizer vai dar 53,3%. Ou seja, a glicose tem as mesmas porcentagens dos elementos do que o ácido lático. Significa que eles têm a mesma fórmula mínima, tá? A fórmula mínima ela guarda a proporção. Então o 91 está correto, tá bom? 92. Considerando-se a lei de Lavoisier para a fermentação lática de glicose em ácido lático, ou seja, lembra que glicose em ácido lático é somente essa equação. Toda a glicose vai virar ácido lático. Se X mol de glicose reagem totalmente, então serão formados X mols de ácido lático, tá? Gente, isso aqui tá errado. Primeiro porque a proporção não é 1 para 1, não é 1 mol de glicose para 1 mol de ácido lático. Porque, de toda forma, eles têm a fórmula diferente. Senão não teria reação C6H12O6 virando C6H12O6. Certo? Então, de toda forma, a proporção não é de 1 para 1. E além disso, gente, a lei de Lavoisier, ela não fala nada sobre conservação da quantidade de matéria. A conservação é da massa, tá? Então, não necessariamente o número de mols se mantém. Você pode sim ter tantos mols de um virando uma quantidade de mols totalmente diferente de outro. Não é a quantidade de matéria que se conserva, e sim a massa. E para a gente poder encerrar, o item 93, lembra que eu falei lá em cima no texto que a reação é exotérmica? Esse gráfico aqui, ele não está descrevendo uma reação exotérmica. Ó, o gráfico a seguir representa corretamente a curva de variação de energia no curso da reação de transformação da glicose em ácido lático. Está errado o item. Por quê? Esse gráfico está relacionando com uma reação endotérmica. E eu vou te dizer por quê. Tá? Por que esse gráfico aqui ele está descrevendo uma reação endotérmica? Porque se você observar aqui, ó, o produto, que nesse caso é o ácido lático, ele está com uma energia maior do que o reagente, que é a glicose. Então, isso é típico de uma reação endotérmica. A entalpia do produto maior que o reagente, ou seja, o ΔH maior que zero. Então, esse gráfico aqui, ele não está descrevendo uma reação exotérmica, que é o caso da reação que ele falou no texto. Esse gráfico está descrevendo uma reação endotérmica. Por isso que o item está errado. Beleza? Se você chegou até aqui e você gostou dessa resolução, já deixa um like nesse vídeo. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve aí para a gente poder dar mais gente. Se você curte esse vídeo, o YouTube entende que ele é relevante e ele entrega conteúdo para mais pessoas. Eu te espero no próximo vídeo.